tarde. Que alegria estar aqui nessa quinta-feira de adoração. Boa tarde, Peter, Juliana, Ju, Ministério de Música. Que alegria ter vocês aqui, porque eu sei que é isso, é o Carisma Canção Nova que você recebe. Nós sabemos que a quinta-feira de adoração na Canção Nova é característica do carisma. O quanto é rico para nós, é um dia diferente. Na Canção Nova nós dizemos que a Chácara de Santa Cruz é um território eucarístico. Não é por acaso que a Canção Nova é um território eucarístico. Você que já veio aqui na Chácara de Santa Cruz, conhece bem esse lugar. Quase em todos os setores de trabalho, nós temos uma capela de adoração ao Santíssimo. Não é por acaso. O que você recebe de casa é fruto do sacrário. O que você recebe de casa saiu de Jesus Eucarístico, que te ama a todo instante, que quer te amar independente daquilo que você faça, mas Ele quer te amar. E o que chega a você na sua casa é fruto desse carisma que brotou da adoração eucarística. Nós sabemos o quanto que a Canção Nova ela é eucarística. Nós somos uma comunidade de amor e adoração. Mas não simplesmente porque aqui o território físico tem muitas capelas. Não é somente por causa disso, também o é. Mas porque cada membro da comunidade de Canção Nova é convidado a brotar do sacrário a sua vocação. A nossa vocação precisa ser fruto do sacrário. É aos pés de Jesus que nós recebemos adoração, que nós fazemos adoração e assim a nossa vocação é forjada. Deixa eu te falar uma coisa, o que você recebe de casa, na programação da TV Canção Nova, da rádio, da internet, sai do sacrário. É fruto do sacrário, porque o carisma tem essa força. A força de levar até você um amor sem igual. Um amor tamanho que o amado, sabendo das fragilidades dos amantes, quis estar presente até os confins do mundo. Assim nós celebramos em cada quinta-feira santa. E aqui eu quero dizer para você que a Canção Nova é sim fruto do amor e da adoração que brota do sacrário. Mas para isso, meu irmão, eu preciso te falar que dentro das dimensões da adoração, existe uma dimensão que é reparadora. Que é a oportunidade que nós temos de consolar o Consolador. De consolar aquele que se encontra em cada sacrário e muitas vezes abandonado. Mas eu quero te convidar que nesta tarde, você tenha o seu coração dilatado pela força do amor. Porque uma das características do cristão é que antes mesmo dele amar, ele é um homem ou uma mulher muito amado. É próprio do cristão ser amado. E isso eu quero te dizer nessa tarde, com toda a propriedade que há na minha vida. Você, independente do que você tem vivido, aonde você se encontra, diante das realidades no qual você tem travado, você é um homem muito amado. Você é uma mulher muito amada. Deus, na sabedoria inefável, quis encontrar o seu coração, independente do que você tenha sentido. E deixa eu te falar outra coisa. Os dias são muito maus, sim. Nós temos vivido batalhas grandiosas. Mas Deus tem muito mais para nos dar do que o demônio para nos tirar. Tenha certeza absoluta que independente daquilo que você entende ou não, independente do que você tem passado, independente daquela dor que trava a sua alma, e você só faz chorar, a angústia que aperta o seu peito, ao ponto de você não saber mais o que dá o próximo passo, como você vai agir. Eu preciso te dizer,
tenha confiança. Porque o Deus que nos ama, o Deus que nos fez homens e mulheres religiosos, ou seja, existe dentro de nós uma característica, um vazio que só Deus pode amparar. Então receba de Deus essa boa nova que é a canção nova. Quando você liga a canção nova, você não recebe somente uma programação de rádio ou de TV. Você recebe adoração. Você recebe o próprio Deus, no qual os membros da comunidade, os colaboradores, vivem com tanta intensidade a adoração. E é para isso que nós estamos aqui, para dizer para você que Deus te ama e tem para você muito mais do que os teus inimigos e o teu maior inimigo, o demônio, tem para te dar. Talvez você não entenda essa dor que você tem passado, mas eu preciso te dizer, Deus está aí, na sua dor, diante das lágrimas que você derrama. E é importante nós falarmos da adoração na quinta-feira, porque a adoração ela precisa ser marca do católico. Uma vez eu escutei de um padre uma história que mexeu muito comigo. E ele dizia que na paróquia, ele conheceu um padre, e nessa paróquia esse padre sempre recebia uma visita de um amigo muito íntimo dele, que era judeu. E eles eram muito próximos, muito próximos, muito íntimos. E no meio dessas conversas, como coisa de amizade, sabe? Um vai instigando o outro, na brincadeira, no café. E o judeu falou para o padre assim, você não acredita, nem os seus paroquianos acreditam, que aquela caixinha sagrada que você tem na sua paróquia é o Deus de vocês. Ele estava falando do sacrário. E o padre ficou tão mexido com isso, porque por que aquele homem falou aquilo? Ele disse, mas por que você fala isso? Ele disse, você não acredita que essa caixinha dourada que está na sua capela, na sua igreja, está presente o Deus que você acredita. Porque se você verdadeiramente acreditasse, e os seus paroquianos acreditassem, você tinha que fazer uma bela estratégia de logística para receber a quantidade de pessoas que não quereriam mais sair da presença do Deus que se encontra naquela caixinha dourada. O padre disse que aquilo mexeu muito com ele. E ele se reviu. Na hora que ele olhou para dentro de si, ele perguntou, será que realmente eu acredito que Deus se encontra no sacrário? Será que eu acredito que o mesmo Jesus que curou tanta gente se encontra no sacrário, muitas vezes abandonado? Uma grande verdade que nós encontramos no decorrer dos evangélicos, principalmente no Evangelho de São João, é a espiritualidade joanina, que é igual à espiritualidade eucarística. Nós encontramos no Evangelho de São João um rico sabor de Eucaristia. É um evangelho eucarístico. Por que nós falamos que é um evangelho eucarístico? Porque se nós formos pensar, existe um belíssimo discurso e um longo discurso no Evangelho de São João, do pão da vida, no capítulo 6. E tudo aquilo dali é a dimensão eucarística da nossa vida de católico. O pão do céu, o pão dos anjos, que dá alimento à igreja, dá alimento a mim e a você. Mas também nós vemos no decorrer do Evangelho de São João, a partir do capítulo 13 do Evangelho até o capítulo 17, aquilo que seria a primeira homilia da primeira missa. Jesus que prega aos discípulos, ou seja, são palavras de Eucaristia, palavras que brotaram da Santa Ceia. Também
no final do Evangelho, nós encontramos a dimensão do sacrifício da Eucaristia, a paixão de Jesus. Aquilo que eu e você podemos participar todos os dias, quando nós vemos diante de nós o maior milagre da humanidade. Um pão que se torna corpo e vinho que se torna sangue. Mas, meus irmãos, nós sabemos que essa experiência que o autor sagrado colocou no seu evangelho não brotou apenas de uma imaginação. Existiu uma inspiração divina que começou a surgir a partir de uma experiência concreta de vida, e é isso que eu quero convidar a você. A partir dessa tarde nós vivemos. Vamos começar a viver uma experiência concreta com Jesus Eucarístico. Uma experiência concreta que faz com que a minha vida se torne um instrumento, um material derramado na presença de Jesus. Porque para o autor sagrado escrever tantos trechos eucaristizados no seu evangelho, foi preciso que a experiência do reclinar a cabeça no peito acontecesse inúmeras vezes. Nós escutamos na narração do livro sagrado que o discípulo amado se reclina no peito do Mestre Jesus. Mas nós sabemos que João era íntimo de Jesus. E por inúmeras vezes, eu tenho certeza disso, eu acredito que Jesus também reclinou a sua cabeça no peito do discípulo amado. Porque é próprio da amizade consolar e ser consolado. Como você tem procurado Jesus na Eucaristia? Você tem procurado Jesus na Eucaristia só para receber? Você tem procurado Jesus na Eucaristia somente para pedir coisas? Qual foi a última vez que você foi no sacrário, nos pés do sacrário, e consolou, reparou, ou seja, foi presença na vida de um Deus que é presente em todo instante? Qual foi o momento que você foi ao encontro de Jesus só para amá-lo, só para consolar o seu coração, muitas vezes flagelado novamente, dolorido? E é isso que eu, nesta tarde, quero pedir para você. Vamos dilatar o nosso coração no amor de um Deus que nós sabemos que nos perdoa. Nós sabemos que Ele é presença para nós, mas nós também sabemos que é próprio do amor a doação. É próprio do amor doar-se, dar-se de si. É próprio do amor sacrificar-se, porque essa é a definição do próprio evangelista João. Nisso consiste no amor, quando ele escreve na primeira carta: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro e enviou o seu próprio Filho como uma oferenda de expiação pelos nossos pecados. O amor de Deus nos precede. O amor de Deus chegou, nos alcançou primeiro. E que felicidade, meu irmão. Que felicidade para mim e para você escutar isso. Saber dessa verdade, que o amor de Deus me precede. Antes mesmo de eu pensar em Deus, Ele já me amou. Antes mesmo de eu ofertar a Deus aquilo que é difícil para mim, Ele já tinha se oferecido, ao ponto de derramar o seu sangue inteiramente por mim e por você. O amor de Deus nos precede, não apenas historicamente. O amor de Deus nos precede em todos os dias. Aquilo como eu havia falado, não sei o que você tem vivido, mas o amor de Deus precede esse sofrimento. Precede esse sentimento de dor, de vazio, de tristeza. Ele vem além. Nós, com Deus, podemos fazer tudo.
mas jamais nós podemos impedir que Ele nos ame. Por mais que você não abra o seu coração, por mais que você não procure a Deus, por mais que você tenha passado aí os canais e nunca nem viu nada na TV Canção Nova e agora está diante da TV, escutando alguém falar de um Deus que você acha que está tão ausente da sua vida, que você nem se importa com Ele. Mas independente daquilo que você viva, daquilo que você traz dentro de si, jamais nós podemos impedir que Ele nos ame. Deus é livre em tudo. Ele só não é livre no amor. Deus não consegue ser livre em não nos amar, porque isso é a essência de Deus. Deus só nos ama. Mesmo quando nós fazemos tudo errado, Ele só nos ama. E o amor de Deus não tem limites. Ele nos amou até o fim, amou até o extremo. Ele não parou diante da dor, porque é próprio do amor o sacrifício. Voluntariamente Ele se doou, voluntariamente Ele se entregou, por amor a mim e por amor a você. É importante, meu irmão, é importante nós meditarmos sobre isso, que voluntariamente Deus nos ama, que voluntariamente Ele nos amou e continua a nos amar, e prova para nós a dimensão do amor que ninguém neste mundo pode te provar com mais propriedade do que o próprio Deus. Eu quero perguntar para você que está em casa, pense agora em alguém que você sabe que te ama, que você sabe que se for preciso ligar na madrugada para que essa pessoa te ajude, você sabe que ele vai te contribuir com você. Ao pensar nessa pessoa, agora eu te pergunto, você tem certeza que ele te ama? Porque, em alguma forma, na sua vida, ele já sofreu por você. Ele já se doou por você. Essa é uma dimensão de amor que nós temos visto se perder. Quando eu não gosto mais, quando eu não quero mais, aí eu deixo de lado. Aí eu não luto mais para amar. Aí eu posso deixar passar. Ele voluntariamente nos amou. Ele voluntariamente se doou. E é importante que nós possamos meditar isso. Ele não deu limites para o seu amor. Como você tem amado? Você tem feito cálculos diante daquilo que Deus pede para você? Você é calculista tanto que você diz, não, aí já é demais, Jesus. Aí eu não posso te oferecer isso mais. Imagina só, no alto do madeiro, Jesus dizer, aí está demais. Aí é muita dor para mim. Eu não quero mais sofrer assim. Nós temos medo, infelizmente, nós temos medo do exagero. Nós temos medo da radicalidade. Nós temos medo de amar, de colocar Jesus no centro da nossa vida, porque nós temos receio de perder aquilo que nós mais gostamos. Mas Ele não. Quando nós contemplamos esse amor, nós vemos que Ele se gastou por inteiro. Vamos pedir ao Senhor essa graça, a graça da generosidade. Quem tocou, quem experimentou verdadeiramente um Deus que se ama acima de tudo, não consegue outra coisa a não ser generosidade. Ele é generoso. Deus que não se deixa vencer em generosidade, nos faz também generosos. E isso é próprio da vida cristã. A vida cristã é um constante progredir. Nós progredimos no amor. Mesmo caindo diante das nossas limitações, nós precisamos progredir no amor. O amor não fica parado, já dizia Santo Agostinho, porque é próprio do amor. São José Maria Escrivá,
ele utiliza uma analogia muito importante para nós entendermos esse processo da progressão de Jesus, da progressão da vida cristã, da progressão do fiel. Ele utiliza daquilo que nós chamamos de corrida de barreira, sabe? Próprio do atletismo, que é próprio do atleta que vai correndo, passando por cima daqueles muros, daquelas muretas, daquelas barreiras. E ele caracteriza isso a vida do cristão. A vida do cristão é este corredor, este atleta, que independente das perseguições que tem, independente daquilo que ele traz consigo, ele não para diante da dificuldade. E é isso que eu quero trazer para você nesta tarde. Vamos começar aí. Qual é a barreira que te faz não perdoar mais aquela pessoa? Qual é a barreira que hoje, diante de você, é algo grandioso, espetacular, sim, que você não consegue com suas próprias forças, mas é próprio do cristão superar barreiras, contemplando um amor que só superou, só se superou, só foi além. Qual é a sua barreira? É a falta de ordem dos bons hábitos? São os pecados da sexualidade? São os pecados diante da sua família? Qual a sua barreira? Vamos contemplar, olhando para Jesus. E eu quero convidar a você a abrir a sua palavra no Salmo 130, no qual nós aprendemos desse Deus que ama, que se doou, que foi generoso, mas que perdoa quando nós não temos nada para oferecer. Talvez a sensação que você traga dentro de si é de mãos vazias, e muitas vezes nem somente vazias, mas são mãos vazias e sujas, encardidas pelo lodo do pecado. Não tenha medo. Essa palavra é para você. Salmo 130, a partir do versículo 1, o autor sagrado nos diz: das profundezas, Senhor, clamo a Ti. Senhor, escuta a minha voz. Teus ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Se considerares as iniquidades, Senhor, quem poderá subsistir? Mas em Ti se encontra o perdão, para que sejas temido. Eu aguardo o Senhor. Aguardo com toda a minha alma e espero na sua palavra. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que os vigias pela aurora. Mais do que os vigias pela aurora, espere Israel pelo Senhor, pois no Senhor está a misericórdia, e junto a Ele a copiosa redenção. Junto do Senhor está a misericórdia. É próprio de quem ama o perdão. É característica de um amor do coração que ama aquele que perdoa. Nesses dias mesmo atrás, eu quero trazer um exemplo bobo, pequeno, simples, para que você entenda. Há uns dias atrás, um domingo precisamente, foi aniversário da minha mãe. E eu esqueci de falar para um padre muito próximo da minha família aqui da Canção Nova. Eu esqueci de falar para ele, eu estava na pastoral, não consegui falar para ele. Na correria da missão, eu não consegui. Dei o parabéns para minha mãe, fiz vídeo, gravei para ela, mandei. Mas só na segunda-feira eu fui lembrar de falar para esse padre muito próximo da minha casa, muito próximo da minha mãe, que era aniversário da minha mãe. E ele, claro que não lembrou, né? Então, quando eu fui falar com ele, eu resolvi falar pessoalmente, porque eu queria ver a reação, que eu sei o quanto que ele ama a minha mãe. E eu falei para ele assim: eu tenho um negócio para falar para você. Ontem foi aniversário da minha mãe, já esperando o murro, né?
Aí ele falou assim, eu não acredito que você não me falou. Eu disse, não falei. Aí ele disse assim, pois é o seguinte, eu vou falar com ela agora. Se ela te perdoar, eu te perdoo. Mas se ela não te perdoar, eu não te perdoo. Aí eu fiz assim, então relaxa, já vem me dar um abraço aqui. Porque eu sei que ela vai perdoar. Eu sei que ela vai me perdoar. Quando ele disse, se ela te perdoar, aí eu te perdoo. Mas se ela não te perdoar, aí ele já pegou o celular, já começou a falar com ela. Isso é bobo, é pequeno, é coisa ordinária, do dia a dia. Mas na ocasião eu olhei para dentro de mim. E aí, momentos depois, eu me encontrei com ele, ele disse, ela perdoou, tá? Eu disse, eu sabia que ela ia perdoar. Porque eu olhei para dentro de mim e enxerguei o coração da minha mãe que está dentro de mim. Eu fui educado por ela. E com ela eu aprendi o que era o amor. Uma mulher que educou 5 filhos, com a morte do meu pai quando eu tinha 6 anos, sozinha, sendo pai e mãe. Uma mulher que se ofereceu, que se entregou. Quando eu olhei para dentro de mim, disse assim, calma, deixa eu olhar para dentro de mim, com a força da razão. Olhei para dentro de mim e disse, é próprio de quem ama o sacrifício. Minha mãe se sacrificou, se sacrifica a vida toda pelos filhos e pela neta agora. Ela não vai deixar de perdoar. É próprio de quem ama o sacrifício. E é próprio de quem ama o perdão. Essa exemplificação, ela é boba, simples. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Se dentro de você existe incertezas que você é amado, perceba nuances da sua vida, flashes, sinais, momentos, que essa pessoa te mostrou o quanto te ama. E não te mostrou dando coisas para você, mas te mostrou dando pedaços de si. É próprio, uma característica do amor de Deus é a maternidade. João Paulo I vai dizer que nós sabemos que Deus é pai, mas ele tem características de mãe. Porque é próprio do amor se doar. Aquela mãe que acorda da madrugada sem reclamar, sem cara feia, às vezes até sorrindo, para limpar o filho pequeno, ou até mesmo para levar no hospital. Porque o filho sofrer é um pedaço dela que sofre. É ela que tem sofrido. Se eu falo isso da minha mãe, do exemplo da minha mãe, terrena, cheia de pecado, uma mulher que busca a santidade, a mulher que busca a oração, que é consagrada até, mas que tem limitações. Agora vamos crescer a escala disso. Vamos elevar essa noção de que o amor de Deus por nós é tamanho, é tão grande, que Ele vê sim as nossas falhas. Ele vê as nossas limitações. Ele vê as nossas quedas, os nossos pecados. E não quer que nós permaneçamos aí. Mas é um Deus que se ama. Um Deus que se dá em amor. Por isso que Ele perdoa. Mas a palavra de Deus vai dizer, no versículo 7, no qual nós acabamos de ler, no Salmo 130, que é junto do Senhor que está a misericórdia. É junto do Senhor que a nossa redenção plena acontece. Ou seja, eu não posso dizer para você que saber que Deus nos ama basta. Nós precisamos tomar consciência de que Deus nos ama. E é por causa disso, porque eu estou constrangido diante de um amor que só se doou, que eu vou ao encontro dele. Porque é junto dele, não separado dele. E quando o autor sagrado traz esta palavra característica do Salmo, junto do Senhor. O que é próprio de quem está junto? É aquele que é íntimo. É aquele que busca o Senhor. É aquele que procura o Senhor e faz do Senhor o centro da sua vida. Faz do Senhor aquilo que é próprio da sua realidade, em tudo que ele vive. Mas para isso, nós precisamos da oração.
nós não precisamos de mais nada para estar junto do Senhor do que rezar com a nossa vida. É a oração, ou seja, o diálogo com Deus. É o diálogo com Deus. É perguntar para Ele quais são as minhas barreiras. É perguntar para Ele o que eu preciso mudar. É perguntar para Ele qual o próximo passo. É perguntar para Deus o que eu preciso fazer. É junto do Senhor que está a minha salvação. É junto do Senhor que está a misericórdia que alcança a minha vida e transforma a minha vida como um grande pecador em um grande santo. Com virtudes heróicas, capaz de transformar o ambiente onde se encontra. Porque é próprio de quem é amado, de quem teve a experiência do perdão, quando não merecia perdão, a gratidão e a generosidade. Quando nós somos perdoados, no momento quando nós não precisamos, ou melhor, quando nós mais precisamos, mas não merecemos esse perdão, é que muda o coração de pedra em coração de carne. É quando nós ficamos constrangidos a tal ponto de dizer: Jesus, é junto do Senhor que está a plenitude da minha vida. Por isso, para o cristão precisa ter Jesus como centro do seu pensamento e dos seus afetos. Este é o segredo. Este é o segredo para a realização da minha vida, para a plenitude da minha vida. É ter Jesus como o centro dos meus pensamentos e o centro dos meus afetos. Quando eu falo de afeto, eu não falo somente de sentimentos, de carinhos. É porque quando eu trago Jesus como o centro dos meus pensamentos, eu trago Jesus como a maior razão da minha vida, o maior sentido da minha existência. Jesus, Ele precisa ser o centro dos meus pensamentos e da minha razão, ou seja, Ele precisa ser os pensamentos da minha razão, do meu raciocínio, dos meus pensamentos e dos meus afetos, porque Jesus é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça no qual nós somos o corpo, como diz São Paulo. Jesus precisa ser o centro dos meus pensamentos, porque Ele é o único mediador que me leva até o Pai. Jesus precisa ser o centro dos meus pensamentos, porque Ele é o sumo e eterno sacerdote, que se ofereceu para a minha libertação. Ele precisa ser o centro dos meus pensamentos, dos meus afetos, porque Ele é o doutor da minha vida. Ele me ensina a verdade pura, sem mancha. Ele não é apenas aquele que me ensina situações da realidade. Ele me ensina a verdade. Jesus é a verdade. E Ele precisa ser o centro dos meus pensamentos, porque ao se encarnar, Jesus foi o modelo da minha e da sua vida. Você precisa encontrar nos santos evangelhos, na contemplação da vida de Jesus, quais são os próximos passos? O que você precisa fazer? Quais são as realidades no qual você precisa colocar Jesus no centro? E para isso, meus irmãos, quem poderíamos então fazer com que o Senhor seja o centro dos meus pensamentos, senão aquele que tem Jesus como tudo? Para isso, nós precisamos diminuir os intervalos da ausência de Deus nos nossos pensamentos, de forma concreta. Os santos vão dizer que quanto mais eu penso, quanto mais eu amo, mais eu penso naquele que eu amo. Quanto mais eu penso naquele que eu amo, mais eu ajo segundo aquele que eu amo age. Ou seja, nas realidades da sua vida, haja num concreto da sua vida, como Deus agia. Assim nós entendemos que, diante de uma realidade que eu preciso formular um juízo,
Eu preciso trazer e perguntar para a verdade infalível que é Jesus, se a doutrina e as virtudes do Cristo são os alimentos da minha alma. Eu preciso perguntar para a doutrina e as virtudes do Cristo, que juízo eu devo fazer diante de tal situação, do mais simples para o mais complexo. Ter Jesus como o centro dos meus pensamentos é trazer Ele para a realidade concreta e dizer, diante dessa realidade, como Jesus reagiria? Para isso eu preciso conhecer a vida de Jesus. Para isso eu preciso dedicar tempo à palavra de Deus. Para isso eu preciso dedicar a minha razão, o meu momento, para conhecer aquele que é o amado da minha alma, aquele que me ama acima de qualquer coisa. Que triste, meus irmãos, que triste seria para um homem passar a vida dele toda sem se sentir amado por Jesus, sem fazer a experiência do amor gratuito, constrangedor. Jesus precisa ser a medida de tudo o que eu vivo. Concretamente, no meu trabalho, como que Jesus, na vida pública, na vida íntima de Jesus, naquilo que são as qualidades da vida de Jesus, dentro das oficinas da carpintaria de Nazaré, dentro das realidades mais humildes, da ajuda de Jesus a Maria, no decorrer dos anos que ele viveu na casa de Nazaré, o que isso precisa e pode me ensinar na vida concreta do meu trabalho. É para isso, meus irmãos, que nós precisamos constantemente. Não é possível para o cristão pensar constantemente em Jesus sem amá-lo, sem que Ele seja o centro dos nossos afetos. Diante disso, existe um religioso, eu acho que é da Idade Média, francês, chamado Lacordaire, que ele constatou que o centro do seu afeto precisa ser Jesus. E ele diz que depois que ele conheceu Jesus, que ele constatou que o amor de Jesus é maior que qualquer coisa, nada me pareceu bastante belo para merecer o olhar de concupiscência. Eu não consigo mais pecar diante dos meus olhares e do meu falar, porque eu conheci o amor que completou a minha alma. É possível, gente, é possível nós traduzirmos essa bondade de Jesus, este amor de Jesus, através de um pequeno estrofe. E com isso eu já quero encerrar com esse estrofe, para nós podermos pedir a Deus essa graça de um coração dilatado por Ele. Que aquela experiência no qual Santa Teresa de Jesus viveu de o seu coração ser transpassado por uma flecha de fogo que invadia a sua alma de amor, ao ponto de tudo na sua vida se derramar por amor a Jesus. E existe um estrofe muito belo no qual nós podemos traduzir essa beleza inefável, essa bondade tamanha de Jesus, grandiosa, capaz de tocar na nossa vida e transformar todas as áreas da nossa vida. E ele diz, no presépio, na encarnação, Jesus se fez nosso irmão. Ou seja, Ele tornou nosso amigo. Ele tornou o nosso companheiro de viagem. Ele tornou aquele que se faz perto, junto. Na encarnação, nosso Senhor se fez nosso irmão, ao ponto de nós não olharmos mais a sociedade da mesma forma. Porque eu olho a sociedade com solidariedade, porque é Cristo que me fez irmão dos outros. Jesus, na encarnação, num presépio,
me fez irmão dele. Na Eucaristia, ele se fez alimento. Ou seja, a capacidade que eu tenho de comer do próprio corpo de Jesus, criando em mim uma estrutura capaz de chegar ao fim, que é o céu. No presépio ele me fez irmão, se fez irmão. Na ceia ele se fez alimento. Na paixão ele se fez resgate. Na paixão ele se fez libertação dos pecados. Na paixão ele devolveu a vida que eu tinha perdido. Na paixão ele morreu no meu lugar. Na paixão ele se fez resgate. Ele me arrancou da boca do leão. E por fim, no céu, Ele mesmo será a minha recompensa. Quão felizes nós seremos, meus irmãos, quando no céu nós nos encontrarmos face a face, de um Deus que se encarnou, que morreu no meu lugar, um Deus que se fez irmão por mim, um Deus que se entregou, antes mesmo de matarem, Ele se entregou para ser alimento da minha vida. Sem nenhuma dignidade, eu caminho ao encontro de Jesus para recebê-lo. E ao comungar Jesus se torna sangue do meu sangue, carne da minha carne. Tão feliz nós seremos, porque no céu o Senhor será tudo em todos. Lá ninguém mais vai ficar triste. Lá ninguém terá tristeza, dor. Lá ninguém será desmerecedor, colocado de lado, como um lixo. E São Tomás de Aquino vai finalizar dizendo: no céu, Ele será a minha recompensa. A recompensa das suas lutas aqui, das suas batalhas que às vezes só você sabe. Nem o seu esposo tem conhecimento das lutas que você trava. Mas nesta luta de fidelidade, eu quero te pedir que nesta tarde, você tome consciência que você é amado. E porque você é amado, Deus quer você perto dEle. Não há ninguém neste mundo que ame alguém que quer longe, que quer distante. Deus te quer perto. E ao se encarnar, Ele se torna irmão. Na ceia se torna nosso alimento. Alimento para estruturar a minha vida interior. A minha estrutura interior fica fortificada ao receber Jesus. A minha estrutura interior fica fortificada porque Ele é o pão do céu, que se doou, que se entregou, para fazer da minha alma capaz de alcançar a Deus. Na paixão, Ele se torna resgate, ou seja, Ele morre no meu e no seu lugar, para que assim, lutando nesta vida, lutando diante das dores, das pequenas alegrias, mas passando por este vale de lágrimas que é a humanidade, nós chegaremos no céu. E no céu nós teremos Jesus como recompensa. Vamos rezar. Vamos pedir a Deus a graça de que o Espírito Santo seja capaz, nesta tarde, de escancarar as portas do meu coração. Escancarar as portas do meu coração para que Ele possa ter o acesso devido para transformar a minha vida. Eu não posso mais ser hoje a mesma forma que eu era ontem, porque é próprio do amor progredir, é próprio do amor passar adiante, e é isso que nós pedimos. Aonde quer que você esteja, se coloque em oração. Se você pode, fique em pé. Se você pode, levante seus braços e peça a Deus a graça
de ser verdadeiramente visitado por Deus. Nós pedimos, Senhor, que a nossa vida não seja mais essa mesmice, essa mediocridade de dar a Deus somente o que eu quero dar. Dai a graça de receber nesta tarde uma porção do Espírito Santo capaz de tornar o meu coração generoso, generoso diante das pessoas, generoso diante de Deus, generoso diante daquilo que é próprio do cristão, que é a consciência de ser amado e também amar. Nós pedimos, Senhor, vem sobre nós, vem com a tua força, vem com a tua força restaurar a nossa vida, transformar o nosso coração e vem trabalhar de dentro para fora, para que a nossa alma seja agora atingida por este amor que nos olhou nos olhos quando nós não merecíamos ser olhados, que nos deu uma nova chance quando todos viraram o rosto contra mim. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus.